e ela estava tendo prejuízo de R$ 80.000 por semana. Por semana? Por semana. Então, o pessoal roubava mantimento, roubava carne no freezer, roubava cabo elétrico. Tem carne no freezer, cara? Roubava, isso aí rouba Caramba, muito, roubava tudo. Que loucura. Então, toda semana tinha aquele prejuízo absurdo, né? Então, foi um caso desafiador, mas que trouxe um resultado muito positivo pro cliente, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Segurança Sem Filtro. Hoje, mais uma vez, dá até pedir música, hein? 3 vezes já. Isso aí. Estamos aqui com o Rafael Pires, o nosso responsável técnico pela CIS Tecnologia. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado. Agora casa nova, né? Bonito, viu? Parabéns aí pra turma, né? Com certeza, a gente não poderia deixar de reformar a casa e o primeiro convidado não ser você, né? Ótimo. Vamos lá, tamo junto. Vamos lá. Então, pessoal, hoje o nosso papo ele é muito, mas muito interessante mesmo. Ele pode ser um pouco diferente da área privada, né, que a gente costuma trazer, porém afeta a vida de todos nós. Porque a CIS Tecnologia tem um braço muito forte, e se não o braço mais forte da CIS é o braço governamental, o braço público, né? Nós atuamos muito na área de cidades inteligentes, monitoramento, FTV, segurança, enfim. E hoje não poderia trazer um convidado melhor para falar sobre esse assunto aqui para nós, beleza? Ótimo. E antes de começarmos o conteúdo em si, já vou pedindo para você se inscrever no nosso canal. Estamos crescendo cada vez mais, de pouquinho em pouquinho, mas conto com a sua inscrição para você não perder mais nenhum vídeo. Além disso, deixa seu like, ativa o sininho das notificações e comenta. A gente quer saber suas ideias, se você quer algum tema específico, quer que a gente traga algum convidado específico também, deixa aqui nos comentários deste vídeo que a gente vai ver todos, beleza? Então bora para cima. Bom, Rafael, é o seguinte, eu como cidadão comum e até mesmo não tendo essa expertise técnica, quando eu ouço falar de cidade inteligente, o que na hora vem na mente é, uma cidade cheia de câmeras, com detecção facial, que detecta placas, que já avisa a polícia, assim, sabe? Cheia de tecnologias ali para auxiliar o dia a dia do cidadão, mas na realidade, na maioria das vezes que a gente vê é uma rua esburacada, sabe? A realidade não tem muito ligação com esse imaginário, né? Então eu queria entender de você, primeiramente, né, para a gente começar esse papo, o que faz realmente uma cidade ser inteligente? Então, essa questão de cidade inteligente é algo que pode impactar muito na vida das pessoas. Então, quando a gente fala no sistema, numa cidade inteligente, a gente está falando muito sobre todo o sistema, ou seja, com um aparato eletrônico, com um aparato tecnológico, uma forma de você automatizar alguns processos para que um local que tem um pouco efetivo, ele consiga resolver e atender um grande número de população sem que precise aumentar o número de efetivo. Porque hoje um dos grandes problemas que existem na força das prefeituras, né, como toda a estrutura governamental, ela não consegue aumentar o número de pessoas. Então, a cidade inteligente ela tem que trazer inteligência para a tomada de decisão ou para aumentar a qualidade dos serviços prestados. Então, basicamente, seria isso. Certo. Então aqui a gente já até desmistifica ali um pouco essa questão que eu acredito que esteja no imaginário de quem está nos assistindo, né? Dessa questão mais urbanística da coisa, né? A arquitetura ali da cidade, porque uma cidade inteligente, de fato, às vezes não tem um apego à beleza, mas sim à funcionalidade prática do sistema. É isso? Exatamente. Perfeito. E assim, já que a gente já desmistificou essa questão, na sua visão, qual que é o principal erro, né, o principal problema ali que uma cidade comete quando pensa em tornar a sua cidade mais inteligente, mais segura? É relacionado à política, ou é relacionado ao material, ou o projeto em si, enfim, qual que é essa questão principal que, cara, a maioria das cidades erram, mas que deveria ter um grande ponto de atenção? Então, a cidade, ela reúne várias pessoas. Então, o sistema ele tem que ser robusto, ele tem que ser ágil, ele tem que ter uma infraestrutura que comporte toda essa demanda que vai por cima dele. Então, acho que um dos maiores erros que as prefeituras elas cometem hoje é não aprofundar nesse tema, escolher às vezes sem ter um aprofundamento adequado, às vezes não se cercar de uma empresa que tenha uma experiência para poder trazer para ele todo o aparato de soluções que realmente se aderem a uma realidade de prefeituras, que é uma realidade muito grande. Você tem tanto uma realidade de uma dimensão muito maior,
quanto uma exigência, né? Goiás é muito quente, a estrutura às vezes tem muita chuva, às vezes tem muita poeira, né? Então o sistema tem que funcionar a qualquer minuto, porque às vezes acontece um acidente, às vezes acontece um homicídio debaixo de uma câmera, ela tem que estar funcionando a qualquer horário. Não pode escolher o horário nem o dia. Tem que estar funcionando 24/7. Maravilha. E já que você citou esse ponto da câmera estar funcionando num ambiente hostil, né? Explica pra gente aqui como que funciona todo esse sistema, como que ele é projetado para que, por exemplo, o funcionamento esteja 100% operante nesse ambiente e que ainda assim tenha essa integração com o órgão responsável, né, sei lá, um bombeiro, a polícia civil, enfim, como que funciona tudo isso e como que a gente interliga toda essa questão para tornar a segurança da cidade algo efetivo, né, alinhado ali à tecnologia. São dois pontos importantes. Hoje, as tecnologias elas permitem fazer uma consulta a banco de dados. Então, imagina o seguinte: eu quero tornar uma cidade inteligente. Um dos problemas que normalmente levam insegurança para a cidade é carro roubado. Então, quando um bandido ele vai assaltar alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é pegar um carro roubado, às vezes troca a placa dele, e aí vai para um local para poder não ir com um carro identificável, é óbvio, né? Então, se você tem um sistema interligado com as forças policiais para poder checar se aquele carro não é um carro clonado ou um carro roubado, isso já diminui bastante essas chances. E outra coisa que você perguntou, como que garante o funcionamento? Essa é uma das grandes falhas. Às vezes a prefeitura ela faz o investimento em adquirir o sistema, mas esquece que esse sistema pode ter algum tipo de problema. E aí, quanto mais precisa do sistema, às vezes aquela câmera está fora do ar porque ela deu problema, está com defeito, ou às vezes a conectividade caiu, ou sei lá, às vezes a fonte de energia estourou, pode ter vários problemas. E aí, se ele não resolve aquilo a tempo e a hora, às vezes a ocorrência ela vai acontecer exatamente naquele local que tem um problema. Então, acho que junto com esse planejamento, você tem que ter uma manutenção e tem que ter todo um aparato que interligue, né? Maravilha. Então, Rafael, a gente viu, né, até mesmo você comentando nos outros episódios do podcast, inclusive, se você ainda não assistiu, a gente vai deixar aqui no card, tá? Para você assistir ali os outros últimos dois episódios, que foi muito, muito bom mesmo. No primeiro, a gente falou sobre sistema de segurança eletrônica no geral. No segundo, a gente falou sobre controle de acesso. Assim, é um conteúdo extremamente de valor para você que está pensando, né, em colocar um sistema de segurança no seu condomínio de alto padrão, um controle de acesso, enfim. Mas, assim, voltando ao assunto, no ambiente privado, a gente vê que às vezes é muito disputa por preço, né? E acaba que essa disputa por preço prejudica a entrega do resultado do sistema no final. Isso acontece no ambiente público também, porque as contratações são via licitação, não é Sim. isso? Como que é essa dinâmica? Então, é um grande desafio para o gestor público, né? Porque pela legislação ele tem que comprar e tem que comprar com o melhor preço. E a gente sabe que aquilo que tem um baixo valor, né? Normalmente o preço dele é mais baixo também. Então, para eles equalizarem essa questão entre preço e qualidade, as especificações têm que ser muito bem detalhadas. Então, o gestor ele não pode ter uma preferência por comprar mais caro. Agora, ele pode especificar uma qualidade mínima e, dentro daquela qualidade mínima, ele escolher aquilo que tem o melhor custo-benefício, o melhor preço global, né? E para isso ele pode especificar melhor os equipamentos, colocando especificações de produtos que entregam uma maior eh, estabilidade, uma maior construtividade, né? Isso aí é possível, são parâmetros de engenharia que são mensuráveis. E além disso, o que ele é importante ele fazer? Verificar o acervo técnico da empresa que vai montar. Não pode ser um aventureiro. Esse é um projeto grande, normalmente ele envolve infraestrutura, ele envolve uma série de planejamento, muitas pessoas para poder implementar, então a empresa tem que ter minimamente um know-how para poder fazer. E ele pode também, durante esse período, ele fazer provas de conceito, que eu acho que é um ponto muito importante. Às vezes você contrata e não coloca uma especificação mínima de qualificação da empresa, ele está sujeito a vários riscos, né? Então ele pode, na hora de fazer a contratação, solicitar como se fosse uma avaliação da solução em loco. Então, essas são medidas que acabam é, melhorando, né, a qualidade da contratação, né, para ele não dar um tiro no escuro. Maravilha. Então, Rafael, pela CIS ter esse grande know-how na área pública, né, ser o braço mais forte
aqui da empresa. Queria entender de você, nos projetos que você fez, né? Quais foram alguns deles, se você puder citar aqui pra gente? Ah, foram vários, né? A primeira cidade inteligente do estado foi Goiânia. Então, nós fomos contratados por uma empresa de Brasília que tinha ganhado a licitação e implementamos, né? Na sequência, a gente conseguiu implementar em Aparecida de Goiânia, que é grudado em Goiânia, né? Foi um grande desafio também. Aí, na sequência, foi Rio Verde, Goianésia, Jataí, tiveram várias cidades e implementamos também, inclusive, através de empresas que teve parceria público-privada, né? Uma delas foi uma empresa do Peru que nos contratou para implementar em Goiânia e em Dourados, na Grande Belo Horizonte. Então, a gente já andou aí trabalhando Bastante. bastante aí com esse tipo de produto e serviço. Maravilha. E assim, como você tem todo esse know-how, todos esses episódios aí da história da CIS, queria entender o seguinte, cara, a gente imagina ali, por exemplo, uma câmera funcionando ali dentro de um ambiente controlado, né? Que não vai ter sol, não vai ter chuva, não vai ter vento e tal. Mas como que um sistema tão grande desse, num ambiente aberto, hostil, né? Sensível ali ao clima, às estações do ano, como que isso continua funcionando? Como que vocês se programaram para atender uma variedade de cidades, todas essas condições e entregar um sistema operante ali, que não falha quando é necessário? Então, esse é um ponto importante, porque quando a gente fala de sistema, a maioria das pessoas lembra da câmera. Mas para chegar até a câmera, você tem vários pontos de atenção que faz com que a câmera funcione mais e funcione melhor. Então você tem a questão da energia elétrica. Então existe boas práticas de implantação de circuito elétrico, como aterramento, supressor de surto, às vezes um no-break online, às vezes um no-break senoidal. Então tem vários elementos que compõem o sistema que se você empilhar eles, você tem um ambiente mais favorável para o funcionamento da câmera. E além de tudo, uma manutenção preventiva e corretiva. Porque imagina, em Goiânia é um lugar muito seco, né? Por exemplo, agora você para o carro em qualquer lugar, ele empoeira. Sim. Então a câmera vai acontecer a mesma coisa. Então, se tiver uma lente lá suja, ela não vai desempenhar muito bem. Aí depois começa a chuva, é a mesma coisa. Então, você tem que ter ali um ambiente de manutenções tanto preventivas quanto corretivas para manter operante ou as melhores condições para operar. E, além disso, você tem rede, né? A rede tem que ser muito bem planejada. Às vezes você faz um sistema com rede de fibra ótica, tem que dimensionar os equipamentos que vão fazer todo a transmissão das informações, a parte de segurança, a parte de data center. Então, realmente vários produtos que você tem que cuidar de todos eles de uma forma verticalizada, né? Preocupando tanto com a infraestrutura quanto com a camada de software, né? Todos eles escolhendo mesmo aquilo que é o melhor para dar essa qualidade superior no sistema. Olha só que interessante, né? Todo esse know-how que você está comentando aqui, ele assim, faz muito sentido. O porquê da CIS ter agora também entrando, também estar entrando é, no setor privado, né? Porque, cara, um condomínio de alto padrão, 300, 400, 500 lotes para mais, é nada mais ou menos do que uma mini É a cidade. necessidade, exatamente. Então, o mesmo know-how que você utiliza ali em larga escala, numa cidade de meio milhão, 1 milhão de habitantes, para 500 lotes é o mesmo, só a escala que é menor, né? Então, muito interessante isso. E é bom saber isso, porque às vezes a questão do preço é justamente essa falta de qualidade, essa falta de know-how que depois pesa na hora que o sistema precisa ser acionado, né? Enfim, e assim, já que a gente está nesse papo dos projetos, né? Desses projetos de cidades inteligentes, Rafael, qual foi o mais difícil que você pegou até agora? Eu acho que o mais difícil foi de Aparecida de Goiânia, porque foi numa gestão de um grande prefeito lá, que foi o Maguito Vilela. Ele faleceu alguns anos atrás, mas ele já foi governador e ele mudou a história de Aparecida. Então, nós ganhamos a licitação e a verba para montar o sistema era muito pequena. Então, nós não tínhamos recursos para poder fazer a camada de transmissão. Então, naquela época, a gente usou rádios de comunicação de dados que praticamente cruzava a cidade de um ponto até o outro. Então, a gente teve que escolher muito bem a tecnologia, teve que setar ela muito bem para que funcionasse. Então, ali, realmente, a gente acabou contando com aquilo que é o maior desafio, né? Que é
uma cidade grande, uma cidade que tinha índices de violência alto, e ao mesmo tempo ela era muito extensa. Então a gente teve que usar ali todos os arcabouços e todas as técnicas de engenharia, né, tanto na área de transmissão quanto na área de energia, né, para fazer um bom planejamento e conseguir êxito. E foi um puta de um projeto com bastante resultado, né? Os índices de violência que foram medidos reduziram e caíram em quase 40%. Caramba. Então foi um grande sucesso lá. Nossa, o prefeito Né? deve ter ficado feliz, hein, Com cara? certeza, com certeza. Tanto é que implementou, depois ele ampliou o sistema para as escolas também. Então, o Maguito Vilela, ele era um grande gestor, né? Ele tinha era um gestor realmente moderno e uma visão além olhava o que era o potencial que a cidade iria chegar, né? Eu tive um grande prazer em conhecê-lo. Legal. E assim, Rafa, a gente tá falando bastante ali desses ambientes como ruas, né, bairros, mas, pelo que eu conheço da CIS, também atuamos em escolas, em postos de saúde. Como que é a realidade? Como que esse projeto de uma cidade inteligente se traduz para esses ambientes que são, obviamente, mais controlados, mas são públicos ainda assim? Como que é todo esse movimento? Então, quando você faz um sistema para um local, é relativamente simples, né? Mas quando você coloca isso em centenas de locais, aí é bem mais complexo. Eu acho que a grande diferença de um para outro é a forma que você vai gerenciar os pontos. Então, eu vou te dar normalmente um exemplo aí de Aparecida, né? Logo que a gente implementou a cidade digital, na sequência a gente, depois de alguns anos, a gente implementou nas escolas e foram 1.600 câmeras. Nossa senhora. Então, numa escola você tem 16, agora em 100 escolas você multiplica isso por 10, né? Uhum. É, é, então, vezes, É vezes 100 100, né? escolas vezes 100, né? Exato. Então, chega ali a 1.600 câmeras. Então, gerenciar isso, dar manutenção nisso, você tem que ter muito planejamento, tem que ter rotina, tem que ter trabalho, porque senão ele acaba deixando de funcionar. Então, acho que o grande desafio nesses volumes, quando você empilha numa grande quantidade de locais, é a infraestrutura que você vai ter que construir. Continua sendo uma infraestrutura mais corporativa e você tem que ter um projeto que é de uma central, que vai receber as informações de tudo. Então, imagina o seguinte, uma escola desse, teve algum episódio, a central ela tem que ter um recurso inteligente para poder detectar aquele tipo de situação, aquele sinistro, e chamar a atenção do operador, porque é humanamente impossível a pessoa ficar ali conseguindo se orientar e achar algum tipo de problema, né, nas imagens apenas. Então, a infraestrutura ela é extremamente importante. Entendi. E assim, Rafael, teve algum caso que te marcou, se tratando de segurança para esses ambientes, né, escolas, postos de saúde, enfim. Teve sim. Foi a primeira escola que nós implementamos lá em Aparecida mesmo. Tinha uma escola num bairro mais afastado chamado Jardim Tiradentes. É uma escola grande, relativamente grande, mas que era constantemente vandalizada. Então, o que me chamou a atenção quando a gente foi fazer vistoria lá, o ar-condicionado você tem as duas partes, né? Aquela parte externa lá, que eu acho que é o compressor, né? E a parte interna, que é a vaporizadora, se não me engano o nome. Sim. Aham. Sou técnico da área, eu acho que é mais ou menos isso aí. É. E aí, quando eu cheguei, parecia um cenário meio que de guerra, cara. Os compressores no chão, ali Nossa. meio, sabe, tudo meio pichado, tudo bem complicado, sabe? Sim. Então, ali me impactou bastante. Eu vi, poxa, aqui realmente a gente vai ter que fazer um trabalho bem feito, né? Porque para reverter a situação, né? Então, se é um local como aquele local que direto tinha invasões e tinha furto, praticamente todo final de semana tinha, a gente tinha que implementar algo que fosse extremamente eficaz e robusto, né? Como se demonstrou, e aí, graças a Deus, foi presa a pessoa que invadia, depois tentou invadir de novo, foi preso de novo, Foi e aí desistiu daquele local lá. Então, foi uma grande vitória. sim. E você pode, compartilhar com a gente um pouco de, números, né? Eu sei que se for sensível tudo bem, mas acho que é legal isso a gente entender, porque às vezes até mesmo no gestor escolher entre uma empresa ou outra, levar em consideração o quanto que ele está perdendo, né? Por quanto que ele pode deixar de perder ou começar a ganhar, né? Enfim, é importante e pela quantidade de projetos que você já fez, eu acredito que você deve ter tido diversas experiências, né? Seja de prejuízos relativamente pequenos, mas prejuízos também milionários, né? Enfim. Sim. A gente teve um cliente que ele nos procurou justamente por isso, era na prefeitura de um porte grande,
e ela estava tendo prejuízo de R$ 80.000 por semana. Por semana, Por cara. semana. Então, o pessoal roubava mantimento, roubava carne no freezer, roubava cabo Até elétrico, carne no freezer, cara. roubava. Isso aí rouba muito, Caramba, cara. roubava tudo. Que loucura. Então, toda semana tinha aquele prejuízo absurdo, né? Então, foi um caso desafiador, mas que trouxe um resultado muito positivo para o cliente, né? Até hoje ele é da nossa base e valoriza demais esse tipo de serviço. Já evitou um monte de coisa. E hoje as escolas lá funcionam muito bem. Hoje está tudo sem aquele cenário catastrófico que a gente já conseguiu reverter lá no passado. Maravilha. Então agora eu vou fazer duas perguntas para você. Essas duas perguntas, elas são meio que uma é contraponto da outra, né? Mas acho que vai ser legal para nossa audiência entender. E inclusive, antes de eu fazer essas duas perguntas, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, se inscrever no nosso canal da Cis Tecnologia, porque aqui, além dos episódios de podcast, a gente sempre vai estar soltando outros vídeos também. Enfim, aqui é um conteúdo de extremo valor e gratuito para você aí que nos acompanha, beleza? Rafa, primeira pergunta é: existe alguma tecnologia que você viu nas cidades inteligentes, né, nos órgãos públicos, que todo mundo quer, mas que de verdade, assim, não faz sentido nenhum, não presta para nada? Então, na verdade, esse ramo é um ramo muito perigoso, sabe? Existem algumas nuances na forma de falar que a pessoa induz ao erro. Uhum. Eu vou te dar uma diferença. Existe uma diferença enorme entre detecção facial e identificação facial. Então, às vezes, o concorrente chega no prefeito e fala: Não, eu tenho câmeras aqui de detecção facial. Aí, na hora, o prefeito já coloca na cabeça dele de que quando um foragido da justiça passar na frente da câmera, já vai gerar um disparo na tela, né? Já dizendo que ele está procurado, como se fosse aquele sistema lá de São Paulo, né? O Smart Sampa. E não tem nada a ver. O detecção facial é um algoritmo que algumas câmeras têm, que ela gera um quadradinho no rosto, que a gente fala bounding box. Então é só aquilo. Aquilo lá não serve para nada. Então, se você quiser fazer identificação facial, aí o buraco é muito mais embaixo. Você vai precisar de um banco de dados, você vai precisar de um software que faça a identificação facial. E isso poucas empresas no mundo conseguem ter o resultado. Então, muita gente às vezes está vendendo gato por lebre, né? E o pessoal está comprando gato por lebre aí. Entendi. Entendeu? E agora minha outra pergunta é: existe alguma tecnologia que às vezes ninguém dá nada, mas que nos seus projetos você sempre colocou porque fazia total diferença? Ah, tem vários, né? Por exemplo, todos os projetos nossos a gente cuida muito bem da parte elétrica. Então, todos os projetos nossos têm aterramento, tem supressor de surto, a gente menciona os cabos corretos, usa cabo de cobre, coloca aterramento com cabo de cobre. Então, são coisas que, se você for olhar numa planilha, aumenta o custo, mas aumenta o tempo de vida do produto, né? Por exemplo, o supressor de surto é um produto que custa aí, sei lá, no máximo R$ 80. E quando tem uma queda, um raio, né, no local, estoura, ele que estoura, ele, não, ele meio que segura o surto para prejudicar os equipamentos que estão ligados à energia elétrica. Então, ele é muito barato. Então, se uma pessoa desavisada, às vezes, vai fazer economia com esse item, né? E que acaba prejudicando aí, quando for dar manutenção, vai ter um problema muito maior lá na frente. E Rafael, já que você adentrou nesse, né, vender gato por lebre, nessa questão às vezes do marketing que as empresas utilizam, às vezes é muito mais agressivo do que realista. Na sua opinião, qual que é o maior mito quando a gente fala sobre segurança pública tecnológica? Eu acho que o maior mito é você imaginar que você coloca uma câmera e está tudo resolvido, né? Não está resolvido. E você subestimar a complexidade de um projeto. Por exemplo, às vezes eu vejo alguns projetos que a pessoa coloca lá uma câmera com LPR, né, que é uma tecnologia para leitura de placa, e imagina que só aquilo vai resolver o problema de pesquisa em banco de dados para saber se aquele carro que entrou na cidade é roubado, né? Então eu vejo que, assim, infelizmente a maioria das prefeituras não tem um conhecimento profundo e nem tem que ter, né? E às vezes as pessoas vendem aquilo, né, com a expectativa e fala e tal, e na hora de a prefeitura especificar aquilo no edital, ele não vai na profundidade eh, necessária, né, e às vezes acaba comprando algo com a expectativa de que vai resolver, e às vezes para não ficar
mal na foto, né? Às vezes acaba anunciando que aquilo lá existe, mas a gente já viu vários projetos que foram anunciados, né? Que resolveriam todos os problemas e a gente conhece tecnicamente, viu que aquilo era mais uma peça de marketing, é uma obra fictícia, né? E isso é muito interessante de você comentar, até porque quando um gestor público ele se propõe a contratar uma empresa, né, não é somente o serviço da empresa que está em jogo, né? É a reputação dele também, como Isso. gestor. Então, às vezes, ele só opta pelo mais barato, mas ele também não se preocupa em se capacitar, na verdade, não precisa nem ter muita capacitação, né? Mas se informar sobre o assunto, né? Em boas fontes, como o canal da CISA aqui, por exemplo, É, é, ele vai prejudicar a reputação dele como gestor, né? Então, talvez, sei lá, não consiga uma reeleição, aí talvez ele esteja, talvez tenha problemas com o público, né? Enfim, então é todo um cuidado que vale a pena ter para não ter uma dor de cabeça tremenda lá na frente, não é verdade? sem dúvida. E Rafael, eu sei que você também é um cara muito tecnológico, né? Tá ligado em todas as novidades tecnológicas que acontecem no mundo. Então a gente fala muito de inteligência artificial hoje em dia, não é verdade? E para você, como que está sendo a utilização da inteligência artificial na segurança pública, né? Quando a gente junta esses dois assuntos, tecnologia, segurança pública, você acha que está sendo muito marketing ou ela realmente está tendo uma efetividade boa? Enfim, queria saber a sua opinião sobre inteligência artificial nesse setor. Então, eu acho que na segurança a área de maior potencial é a área de inteligência artificial, porque a proposta dela é muito boa, né? A câmera em si, ela gera muita informação. E aí você tem um operador que vai pegar aquilo, vai constar todos os carros que passam na porta, na frente dela e tal, isso é humanamente impossível. Então a máquina conseguiria fazer isso. Só que hoje o que está se vendendo é muito jargão, né? Então a pessoa fala de inteligência artificial, mas quando você vai pesquisar profundamente, a maioria das ferramentas são ferramentas de pesquisa, né? Uhum. Então, às vezes você tem câmeras com leitura de placa, mas que você não consegue gerar um alerta preditivo, né? Mais para pesquisa futura, né? Então eu vejo ainda iniciativas tímidas, né? Iniciativas que às vezes tem um custo-benefício não muito atrativo, né? Às vezes o valor é muito alto, com pouca efetividade. Eu existe uma iniciativa grande, né? Mas tem um preço também milionário, que é o de São Paulo, que tem uma proposta já de outro patamar, que não é só placa de carro, mas tem leitura facial, né? Que eu acho que vai ser a grande benefício que vai trazer para a população. Então, é uma tecnologia que ainda está muito restrita a São Paulo, né? Mas que eu acho que logo, logo vai estar acessível aos municípios aí de menor capacidade, né? Inclusive, a gente tem trabalhado para viabilizar isso. Acho que logo, logo a gente vai ter novidades boas aí, tanto na parte de leitura de placa, quanto na leitura facial também. Ah, show demais, que legal. Rafael, vamos imaginar um cenário aqui, tá? Eu e você. Imagina que você é o secretário de segurança, acho que esse é o nome, né? Sim. Você cuida dessa parte, eu sou o prefeito. E eu preciso resolver uma pendência nos postos de saúde, que lá tá tendo muita invasão, preciso colocar um sistema de segurança lá. Você, como meu secretário, eu pergunto, Rafael, quais critérios eu avalio dessas empresas aqui que estão participando da licitação para eu poder escolher um? Eu acho assim, tem que ter um critério antes disso. Eu acho que o critério principal é antes de você escrever o edital. Eu indicaria, na verdade, eu iria procurar cidades que já têm essa solução implementada com o resultado comprovado. Porque às vezes quando você vê prefeitos conversando, às vezes o prefeito vende aquilo que na prática não ocorre. Então o ideal é ir lá no próprio secretário de segurança e perguntar no olho, né? Falar, "Não, fala a verdade aí, quais foram os sucessos que você teve com essa implantação, quais são os índices, e olhar lá a própria central operando para ver se realmente ela funcionou. E aí, hoje, os editais são públicos, né? Você usa aquele edital lá que a prefeitura utilizou, analisa ele, né? Ali já é metade do caminho andado para você ter uma boa contratação. Mas não é só depois que o edital já foi lançado. Na verdade, tem que fazer isso para preparar o seu próprio edital, para que aí sim ele tenha sucesso de uma contratação. E depois que ele fizer um edital bem elaborado, eu acho que ele tem que colocar, e é indispensável, uma prova de conceito, que é chamar os concorrentes, né? O concorrente melhor qualificado, para ele apresentar
num cenário real, aquele sistema funcionando, né? Porque aí sim ele começa a ter indicadores melhores aí de que vai funcionar bem. Então, quando você fala assim, com concorrente melhor qualificado, é pegar o melhor do que ali que se apresentou e visitar com ele mostrar para você, eh, o projeto dele funcionando, é isso? Não, na verdade, dentro da própria licitação, é uma fase. Entendi. Vamos imaginar que eu vou, sei lá, colocar uma cidade digital com um sistema de leitura de placa. A empresa, antes de ser contratada, ela montar esse sistema de leitura de placa, uma câmera, né, com leitura de placa no próprio município, mostrando que ela lê placa, que ela consulta a base de dados antes de contratar ela. Uhum. Então, essa é a sugestão, você pegar e testar antes de você contratar. Porque Entendi. depois que contratou, é muito problemático isso daí, né? Até se chegar a uma fase de desfazer aquele processo. Às vezes você frustra ele. Agora, com essa etapa aí, você acaba ajudando aí a contratar melhor. Agora uma dúvida, esse é o seu conselho, né, Sim. para o prefeito. Quantas cidades fazem isso? É, algumas já têm feito. Eu vejo que algumas já têm preparado aí. Eu acho que 50% já. Porque é um tema que já tem vários fornecedores, o pessoal sabe que é algo crítico, né? Então ele já tem procurado aí utilizar essa estratégia em sistemas de alta complexidade, que é o caso desse daí. Então acho que algumas já têm aderido, sim. Então, para a gente encerrar o nosso papo aqui, Rafael, 2 últimas perguntas. Se você tivesse sentado com o prefeito, né, e a gente fez esse cenário, né, esse seu conselho e tal, se tivesse sentado com o prefeito, além desse conselho na hora de escolher a empresa, qual o seu conselho geral sobre segurança pública alinhada à tecnologia para ajudar o prefeito em si a não jogar dinheiro público fora? Eu vejo assim, os sistemas de segurança são muito baratos se comparados a qualquer necessidade de obra municipal. Quer dizer, qualquer obra de asfalto ela é um valor extremamente alto, né? O sistema se comparado ao sistema de vigilância. E quando a gente olha para o Brasil, infelizmente o Brasil é um cenário muito complexo, muitos problemas, né? Goiás é um estado que tem um índice legal aí, você tem uma sensação de segurança positiva, né? Mas a gente que trabalha na área sabe que continua sendo um cenário extremamente desafiador. Então, a minha sugestão é olhar para esse lado da segurança, porque isso afeta muito a vida das pessoas, por exemplo, no cenário escolar. No cenário escolar, além do sistema de segurança ajudar no controle de furto, né, você tem a questão interna também. Por exemplo, bullying é uma coisa que, quando você coloca as câmeras, já reprime a atitude de alguns alunos ali que, às vezes, cometem essa agressão com o colega, né? Você deixa o ambiente muito mais cuidado, é um ambiente muito mais controlado. Então, a gente vê que a população, quando ela sabe que a cidade tem um sistema de monitoramento, ela se sente mais segura. Então, isso eu acho que é uma qualidade de vida e que, às vezes, o gestor, ele, às vezes, não olha, acha que aquilo ali é algo desnecessário, né? Mas eu acho que aquele que investiu, ele depois pôde comprovar que aquilo virou e acabou transformando em votos para ele. E às vezes isso é tão simples comparado ao resultado que gera, né? Isso. A gente vê no setor privado, por exemplo, um condomínio de alto padrão, sem um bom sistema de segurança, o valor dos imóveis diminuindo. E com o sistema de segurança, o valor aumentando. Sabe? É algo assim, é, fora do normal mesmo, né? A capacidade de resultado que um simples, simples quer dizer, estou sendo simplório aqui, né? Mas um simples sistema de segurança pode ter na vida do cidadão comum. Não, e às vezes o condomínio ele contrata por conta para evitar furto e roubo, né? E depois que ele coloca, ele resolve vários outros problemas, igual aqueles problemas chatos para administração. Às vezes um carro bate em outro, amassa, né? A pessoa chega lá pegar o carro, tá amassado. E aí, antigamente, não tinha como tomar nenhuma providência. Agora não, vai lá na central do condomínio, ele olha a câmera mais próxima, aí esclarece de uma forma muito fácil, né? E responsabiliza quem tem a responsabilidade, né? Então, eu acho que às vezes a pessoa faz um investimento e acaba colhendo vários outros benefícios. Maravilha. Então, para finalizar, Rafa, a última pergunta é: olhando para o futuro, o que você vê
de mudança na área da tecnologia, principalmente voltada à segurança pública, nos próximos 5 anos? Principalmente aí, né, com esse advento da inteligência artificial, enfim, o que você imagina que vão acontecer nesses próximos anos? Eu acho que a IA ela está já reduzindo o preço, né? Está ficando mais acessível e está popularizando. Então eu vejo ela como grande ferramenta aí de auxílio ao controle de delitos, né? Porque realmente ela está amadurecendo, ela está conseguindo fazer identificações faciais em ambientes hostis. Eu vejo hoje algumas iniciativas de você colocar isso dentro de viatura, que aí não fica mais em locais parados, né, como em postes, você coloca na viatura, ela pode ir para onde a viatura vai. Então, se você tiver ferramentas dessa fazendo o monitoramento ativo e móvel, eu acredito que essa aí é uma tendência que vai realmente trazer qualquer prefeitura para um outro patamar aí de segurança. Maravilha. Rafael, muito obrigado pelo seu tempo aqui. É sempre um prazerzaço conversar com você. A gente aprende muito. Eu aprendo muito. Espero que você que está nos assistindo aprenda também. E agora a gente vai começar a trazer convidados um pouco diferentes. Talvez eu não esteja aqui como apresentador, talvez sim, ou talvez junto com o Rafa, principalmente. Então, queria que você só deixasse uma mensagem, Rafa, para nós ali, já que você completou esses 3 episódios. Sim. Fala aí o que vem no seu coração relacionado ao que a gente trabalha, a transformação que a gente gera por meio da tecnologia aplicada à segurança. Enfim, o tempo é seu para falar com o nosso público. A gente já tem vários anos de experiência e o conselho que eu dou para todo cliente é prevenir é muito mais barato do que remediar. E o sistema de segurança ele tem que ser um sistema que, se a gente colocar uma terminologia, né, ele não pode falhar nunca. Então, se vai fazer um investimento, que faça o investimento quando puder, antes de aconteça o episódio, né, antes que aconteça qualquer tipo de situação mais complicada, e de uma forma que ele funcione quando você precisar. Então, o Brasil, infelizmente, ele é um dos líderes mundiais em índices de violência. Então, a gente não está na Suíça. Então, eu acho que o investimento em segurança ele é necessário. Maravilha. Então, muito obrigado, Rafa. Mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente posta aqui nas nossas redes sociais. A gente vai deixar também na descrição o link do nosso Instagram. Lá a gente é bem ativo. Tem o link do nosso site para você conhecer melhor, a fundo ali, cada solução que a gente possui. E espero você no próximo episódio do podcast Segurança Sem Filtro. Valeu!